Ano 2024, Banca Selecom, advogado de assistência jurídica. O crime de falsificação de documento público atenta contra a fé pública, sendo punível quem o praticar. Nesse tipo penal, o Código dispõe que a versão tentada é admitida, pois os atos executórios não podem ser divididos em diferentes etapas. O crime é consumado com a efetiva utilização do documento público falsificado e a ocorrência de prejuízo. O fato será atípico quando a falsificação for perceptível ao olho nu por toda e qualquer pessoa que manuseie o documento. A pessoa já em poder de carimbos falsos, com o intuito de executar a falsificação de documentos futuramente, pode ser penalizada. Gabarito na letra C. O fato será atípico quando a falsificação for perceptível ao olho nu por toda e qualquer pessoa que manuseie o documento. A justificativa é que a falsificação do documento deve ser apta a iludir, se o falso for grosseiro, perceptível ictu oculi, a olho nu por toda e qualquer pessoa que manuseie o documento, não haverá crime de falsidade de documento, embora possa subsistir o crime de estelionato. Porém, se o fato for perceptível por policiais acostumados ao manuseio de documentos, mas não perceptível ao leigo, não se considera grosseira a falsificação. Agora, uma de execução de mandato na lista judiciária 2024. Tício, após anos de estudo, é aprovado num concurso público que sempre almejou, sendo devidamente nomeado e empossado no cargo público. Tão logo encerrou-se o estágio probatório, Tício, prevalecendo-se das funções exercidas no âmbito da repartição pública, falsificou em parte determinado livro mercantil. Considerando as disposições do Código Penal, Tício responderá pela prática de crime de falsificação de documento público, majorado por ter sido praticado por agente público, prevalecendo-se do cargo. B. Falsificação de documento particular, majorado por ter sido praticado por agente público, prevalecendo-se do cargo. Falsidade ideológica, majorada por ter sido praticado por agente público, prevalecendo-se do cargo. Falsificação de documento particular sem majorantes. E letra E, falsidade ideológica sem majorantes, com gabarito na letra B, falsificação de documento particular majorado por ter sido praticado por agente público, prevalecendo-se do cargo. Justificativa que equipara-se a documento público os livros mercantis, ações de sociedade comercial, título ao portador ou transmissível por endosso, por exemplo, o cheque, o testamento particular, o emanado de entidade paraestatal. A justificativa legal é o parágrafo 2º do artigo 297. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Próxima questão de procurador. Tício, agente público no âmbito do estado Alfa, descobre que o seu genitor faleceu, deixando um testamento particular sobre a parte dos bens que poderia legalmente dispor. Ao tomar ciência sobre o conteúdo da disposição de última vontade, o indivíduo se frustra sobremaneira, pois não foi citado em momento algum pelo seu ascendente. Nesse contexto, Tício, em um dia de folga, resolve por conta própria falsificar no todo o testamento particular. Nada obstante, 2 meses depois, os fatos foram descobertos, dando ensejo à deflagração de um inquérito policial para apurar o delito perpetrado. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Tício responderá pelo crime de falsificação de documento particular, com a incidência de causa de aumento de pena, por se tratar de agente público. B. Falsificação de documento público, com a incidência de causa de aumento de pena, por se tratar de agente público. Falsificação de documento particular sem a incidência da causa de aumento de pena. D. Falsificação de documento público sem a incidência de causa de aumento de pena. E E. Falsidade ideológica sem a incidência de causa de aumento de pena. Gabarito na letra D. Falsificação de documento público sem a incidência de causa de aumento de pena, pois ele não falsificou prevalecendo-se do cargo. Justificativo, artigo 297, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo,
aumenta-se a pena de 1/6 e verifica-se que, apesar de Tício ser agente público, ele não se utilizou do cargo para cometer o crime, não incidindo, portanto, a causa de aumento de pena. Parágrafo 2º, para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, título aportador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular, conforme vimos na primeira questão. Próxima, banca VUNESP 2022. Com relação à punição para o falsificador de documentos, é correto afirmar: letra A. É mais severa a pena para a falsificação de documentos públicos por se tratar de ato atentatório à fé pública e potencialmente mais danoso. B. Independentemente da natureza dos documentos, a violação da verdade terá punição equitativa em decorrência da quebra de segurança das relações dos cidadãos. C. Independentemente de se tratar de falsidade grosseira, a potencialidade lesiva, portanto, é igualmente punível. Letra D. É punido mais severamente o falsificador de documento formal e substancialmente público do que o falsificador de documento formalmente público e substancialmente privado. Gabarito, letra A. É mais severa a pena para a falsificação de documentos públicos por se tratar de ato atentatório à fé pública e potencialmente mais danoso. A justificativa do artigo 297 e 298, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, reclusão de 1 a 5 anos e multa. E a falsificação de documento público, 297, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Portanto, um acréscimo na pena. Ano 2023, TJ Amazonas, sobre os delitos contra a fé pública, pode-se afirmar que o delito de falsidade ideológica se refere exclusivamente a documentos públicos. O testamento particular é considerado documento público por equiparação em razão de expressa disposição do Código Penal. O cartão de débito do banco público será equiparado a documento público para fins de falsidade documental. O uso de documento falso só é punível com reclusão no caso de tratar-se de documento público. Se for documento particular, pena de detenção. Gabarito, letra B. O testamento particular é considerado documento público por equiparação em razão de expressa disposição do Código Penal. Documentos públicos por equiparação. Os emanados de entidade paraestatal, título aportador, transmissível por endosso, ações, sociedades mercantis, livros mercantis e testamento particular com o mnemônico que já vimos também lá na primeira questão. Questão agora FGV 2023. Miguel, funcionário de uma autoescola, insere no banco de dados do Departamento de Trânsito do DETRAN a informação de que um aluno a quem deseja beneficiar teria realizado todas as aulas teóricas e práticas exigidas para a obtenção da permissão para dirigir veículo automotor, o que não condiz com a realidade. A partir dessas informações, é agendada a prova prática de direção, na qual o aluno é aprovado, sendo então emitida sua permissão para dirigir veículo automotor. Diante do caso narrado, Miguel deverá responder por falsidade ideológica, falsidade de documento público, inserção de dados falsos em sistemas de informações, inserção de dados falsos em sistemas de informações e prevaricação, inserção de dados falsos em sistemas de informações e falsificação de documento público. Com o gabarito na letra A, falsidade ideológica. Justificativa, artigo 313-A, inserir ou facilitar o funcionário autorizado. Em nenhum momento a questão afirma que Miguel é o funcionário autorizado. Logo, resta caracterizado o crime de falsidade ideológica. Se o funcionário público não está autorizado a intervir no sistema informatizado ou no banco de dados, ou se quem faz a intervenção não é funcionário público, artigo 397 do Código Penal, a inserção de dados falsos, a alteração ou exclusão de dados verdadeiros que estão inseridos em um documento pode caracterizar o crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Quanto à questão de Miguel ser funcionário público, Miguel trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Funcionário público por equiparação, artigo
27, parágrafo 1º. Há diversos julgados caracterizando como crime a conduta de instrutor de autoescola que insere no sistema de dados a realização de aula prática por meio de biometria, quando na realidade não ocorre a efetiva realização da aula, caracterizando o crime do artigo 313-A do Código Penal, uma vez que o instrutor, nessa hipótese, é o agente autorizado a inserir os dados em questão. Próxima questão, 2022, Banca FGV. Tibério resolve adulterar sua carteira de trabalho e previdência social, de modo a averbar que teria iniciado a trabalhar um ano antes do seu primeiro vínculo empregatício, com vistas a antecipar sua aposentadoria, quando fosse o caso. A conduta de Tibério é considerada alternativas: crime de falsificação de documento particular, crime de falsificação de documento público, atípica, porque ainda não pleiteou a aposentadoria junto ao INSS, crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal e o crime de uso de documento falso, com gabarito no crime de falsificação de documento público. Falou Previdência Social, associa a documento público. Artigo 297, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanar de entidade paraestatal, o título ao portador transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório, na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. E parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Ano 2022, Procurador da República, no tocante aos crimes de falso, não é certo afirmar que o crime 299 do Código Penal não deve obrigatoriamente ser apto somente a alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois é composto de outras figuras nucleares que podem ensejar a sua tipificação, estando perfectibilizado o delito quando, da conduta, haja aptidão para prejudicar direito de outrem ou para a criação de obrigação ou a alteração de fato juridicamente relevante. O crime do artigo 297 do Código Penal consiste em falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, não distinguindo se ele provém de autoridade pública nacional, federal, estadual, distrital ou municipal, excluindo-se a estrangeira, tendo em vista a forma específica do nosso ordenamento jurídico. O tipo previsto no artigo 298 do Código Penal contempla o elemento normativo documento, cujo devido significado valorativo a ser extraído pelo intérprete possui a maleabilidade suficiente para a sua adaptação aos anseios e às necessidades sociais provenientes de novas relações jurídicas advindas da evolução tecnológica. O crime do artigo 296, parágrafo 1º 3 do Código Penal é de mera conduta, sendo suficiente para sua caracterização o uso indevido das marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da administração pública, mostrando-se desnecessária a demonstração de dolo específico, bem como de ocorrência de prejuízos a terceiros. Gabarito letra B. O crime do artigo 297 do Código Penal consiste em falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, não distinguindo se ele provém de autoridade pública, nacional, federal, estadual, distrital ou municipal, excluindo-se a estrangeira, tendo em vista a forma específica do nosso ordenamento jurídico.
Ano 2022, Banca Instituto a OCP. O Código Penal estabelece em títulos próprios os crimes contra a paz pública, contra a fé pública e contra a administração pública. No tocante à fé pública, trata-se de uma expressão que encontra abrigo no Código Penal e que se refere à presunção de verdade dada aos atos de um servidor. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. A falsidade material atinge o documento apenas na sua ideação, ou seja, no pensamento que as declarações encerram. A falsidade material afeta a autenticidade ou inalterabilidade do documento na sua forma extrínseca e conteúdo intrínseco. Maria leva seu veículo ao Detran com o objetivo de realizar a fiscalização anual. Antônio, funcionário público que exerce suas funções no local, apesar de não encontrar irregularidades no veículo, verificando a inexperiência de Maria, que tem apenas 20 anos de idade, exige 1.500 para liberar o automóvel sem pendências. Maria de imediato recusa entregar o valor solicitado e informa o ocorrido ao superior hierárquico de Antônio que acione a polícia. Por tal conduta, Antônio deve responder pelo crime de concussão tentada. Letra D. Configura o crime de tráfico de influência deixar o diretor de penitenciário e o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. E letra E. Se o agente é funcionário público e comete o crime de falsidade ideológica prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de da terça parte. Gabarito de letra B. A falsidade material afeta a autenticidade ou inalterabilidade do documento na sua forma extrínseca e conteúdo intrínseco. Os tipos de falsidade material estão previstos no artigo 297 e 298, ambos do Código Penal. Em linhas gerais, os verbos núcleos do tipo são estes: falsificar e alterar. Segundo Nelson Hungria, falsificar é sinônimo de contrafação, ou seja, criação de documento. Observe que o documento não existe sendo criado pelo agente no todo ou em parte. Alterar passa a ideia de que o documento existe, bem como é verdadeiro. O agente altera, modifica o seu conteúdo. Por isso, a alternativa B é correta ao afirmar que a falsidade material afeta a autenticidade ou inalterabilidade do documento na sua forma extrínseca e conteúdo intrínseco. Próxima questão, 2022, FGV, Oficial de Justiça, avaliador. Antônio é oficial de justiça com vontade livre e consciente ao cumprir mandado de penhora, avaliação e intimação, certificou falsamente em razão de sua função pública, fato que habilitou o executado Jorge a obter vantagem consistente em ocultar bens penhoráveis, na medida em que Antônio falsamente certificou que não havia qualquer bem a ser penhorado. Assim agindo, Antônio praticou infração penal de certidão ideologicamente falsa, infração penal de falsidade material de certidão, crime de abuso de autoridade, crime de falsificação de documento público ou crime de falsificação de papéis públicos, com gabarito na letra A, infração penal de certidão ideologicamente falsa. Dispositivo artigo 301, certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, detenção de 2 meses a 1 ano. Auditor conselheiro substituto. A respeito dos crimes contra a fé pública, julgue o seguinte item à luz da legislação vigente e do entendimento dos tribunais superiores. Ao funcionário público que, prevalecendo-se do cargo, falsificar documento público, aplicar-se-á a mesma penalidade combinada aos demais agentes. Gabarito errado. O artigo 297, falsificar um todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Banca CESP, auditor. A respeito dos crimes contra a fé pública, julgue o seguinte item à luz da legislação vigente e do entendimento dos tribunais superiores.
Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público as ações de sociedade comercial e o testamento particular. E o gabarito está correto. Documentos públicos, livros mercantis, ações de sociedade comercial, testamento particular, título ao portador transmissível por endosso, o emanado de entidade paraestatal, são documentos aí equiparados a documentos públicos. Oficial de Justiça e avaliador TJ Piauí Jorge Falsar, experiente e conhecido no submundo do crime, falsifica um cheque do famoso banco privado Prime Bank. Trata-se de uma falsidade material. Atento apenas ao que foi narrado acima, Jorge deverá responder pela prática do seguinte crime: moeda falsa, estelionato, falsidade ideológica, falsidade de documento particular e falsificação de documento público, com o gabarito no documento público, letra E. O mesmo macete: livros mercantis, ações de sociedade comercial, testamento particular, título ao portador transmissível por endosso. Inclui-se no título ao portador transmissível por endosso o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio, duplicata, o warrant e o mandado de entidade paraestatal. Ano 2023, CESP, procurador, em relação ao crime de falsidade ideológica, assinale a opção correta. O delito de falsidade ideológica envolve a utilização de documentos materialmente modificados. A configuração do delito de falsidade ideológica exige a comprovação da intenção de prejudicar terceiros. A pena é aumentada caso o agente da falsificação seja funcionário público, desde que este pratique a conduta prevalecendo-se do cargo, independentemente da natureza pública ou particular do documento. A omissão de declaração que deveria constar de documento público ou particular não caracteriza o crime de falsidade ideológica. E letra E, independentemente da natureza pública ou particular do documento, a conduta recebe idêntica punição. Gabarito na letra C, a pena é aumentada caso o agente da falsificação seja funcionário público, desde que este pratique a conduta prevalecendo-se do cargo, independentemente da natureza pública ou particular do documento. Temos aí o artigo que traz a falsidade ideológica, artigo 299, omitir em documento público ou particular a declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa de R$500 mil a 5 contos de réis, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Assessor Jurídico 2023, Consulplan João, servidor público municipal, está envolvido em um caso de falsidade ideológica. Ele, prevalecendo-se com o cargo, seria declaração falsa em documento particular com o objetivo de prejudicar terceiro. Assinale dentre as alternativas abaixo a que indica corretamente a pena prevista para o crime supostamente cometido por João. Gabarito letra A, reclusão de 1 a 5 anos e multa majorada de 1/6, pois ele prevaleceu-se do cargo. 2023, escrevente técnico, é correto afirmar que a conduta de omitir em documento público ou particular a declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, configura o crime de falsidade ideológica, letra A, o gabarito. Falsidade documental, falsificação de documento público, falsidade material, por exemplo, elabora no computador e imprime uma carteira nacional de habilitação falsa. Falsidade ideológica, falsidade nas ideias contidas, das informações contidas no documento. O documento é verdadeiro e nele se insere dolosamente uma declaração falsa com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A súmula 522 do STJ traz uma observação. A conduta de atribuir-se
falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Ano 2023, delegado CESP, em relação aos crimes contra a pessoa e contra a fé pública, julgue o item a seguir. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é atípica quando ocorre em evidente exercício de autodefesa. Gabarito errado, conforme a súmula que acabamos de verificar. Ano 2023, analista jurídico. Na manhã desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, por volta das 11 horas, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, prendeu um homem no município de Palmas, Tocantins, após ser acionada para verificar uma ocorrência no pátio conveniado. No local, um homem de 25 anos estava tentando retirar um veículo que havia sido removido por atraso no licenciamento, apresentando o certificado de registro e licenciamento de veículo com o exercício de 2023. Após consultas, os policiais verificaram que o documento apresentava uma irregularidade e não era verdadeiro, tendo por referência exclusivamente o narrado, há indícios do cometimento de qual crime contra a fé pública. Gabarito letra D, uso de documento falso. Artigo 304, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados alterados a que se refere os artigos 297 a 302, a pena combinada a falsificação ou a alteração. Não é possível ser letra C porque a questão não traz elementos concretos de que seria o autor, de quem seria o autor da falsificação. O adendo é a súmula 546 STJ. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Em 2023, Idecan e Cláudio Augusto são gêmeos idênticos, sendo o primeiro devidamente habilitado à direção de veículo automotor, cedeu ao irmão sua CNH para que dela se utilizasse por ocasião de viagem rodoviária. Nessas circunstâncias, conduzindo o veículo automotor e levando consigo a carteira de Cláudio, Augusto foi abordado por policiais. Na ocasião, apresentou-se como Cláudio, exibindo o documento. Neste caso, Augusto não poderá ser responsabilizado por qualquer crime, afinal, só fez uso porque o policial determinou sua apresentação. Praticou o crime de uso de documento falso. Praticou o crime de falsa identidade sábado, sendo atípica a conduta de seu irmão, e praticou o gabarito letra D, assim como seu irmão, o crime de falsa identidade. Falsa identidade, artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outro para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro, detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Próxima questão, 2021, advogado, conforme dicção do Código Penal e entendimento firmado sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, assinada a alternativa incorreta sobre os crimes contra a fé pública e contra a administração pública. Letra E, a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da qualificação do órgão expedidor. Súmula 546 do STJ, a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. 2021, CESP, com relação aos crimes contra a fé pública, julgue o item que se segue. O indivíduo foragido do sistema carcerário que utiliza carteira de identidade falsa perante a autoridade policial para evitar ser preso pratica o crime de falsa identidade. Acabaram de estar errado. Falsidade ideológica igual documento verdadeiro, mais informações falsas. Uso do documento falso. O documento é falso. E a falsa identidade, o autor fala um nome que não é o dele. Ele está com uma falsa identidade. 2023, VUNESP. Em relação ao crime denominado fraudes em certame de interesse público, previsto no artigo 311-A do Código Penal, correto afirmar que o crime comete crime quem divulgar gabarito indevidamente com o fim de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de vestibular para ingresso no ensino superior ou de universidade particular.
Artigo 311-A. Fraude em certame de interesse público, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previstos em lei. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Próxima questão, temos aí 2024 da FGV, primeiro Exame Nacional de Magistratura, Elmo, preso em flagrante por crime de descaminho, ao ser apresentado à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante, identifica-se como sendo seu irmão gêmeo, com o escopo de ocultar suas extensas anotações criminais. Diante do fato narrado, assinala a opção que corresponde ao fato, com gabarito aí na letra C, crime de falsa identidade. Súmula 522 STJ, a conduta de atribuir-se a falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Artigo 307, Código Penal. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Com relação ao artigo 308 do Código Penal, desde que o fato não constitua elemento de crime mais grave, é correto afirmar: aquele que utiliza passaporte alheio como próprio e aquele que cede o passaporte próprio para uso alheio são igualmente punidos. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza próprio de terceiro. Detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. 2023, escrevente TJ de São Paulo. É correto dizer que o crime de falsa identidade é um crime de subsidiário? Gabarito E. Sim, pois só é aplicada a sua pena se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Falsa identidade, artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outra, em detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Crime subsidiário, conceito é aquele delito que somente se configura caso a conduta do sujeito ativo não constitua crime mais grave. Quando o falso, súmula 17, quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido.